Muito bem. Hoje nós estamos na aula 8 da comunidade Nefro, essa comunidade que tem o objetivo de compartilhar conhecimento sobre nefrologia com os profissionais que já atuam no setor, com os profissionais que estão chegando agora na nossa especialidade. Eu sou Valquíria Arenas, sou enfermeira, especialista em nefro, mestre em ciências da saúde. Atuo como enfermeira há 28 anos e praticamente desde o início da minha jornada profissional eu trabalho com pacientes renais. Por que eu digo isso? Porque no início da minha jornada eu trabalhei em UTI e atendi muitos pacientes renais crônicos e agudos dentro da UTI. Depois fui para as clínicas de diálise e depois montei o Instituto Valquíria Arenas, que é uma empresa hoje reconhecida no setor de nefrologia por treinamentos e consultoria de enfermagem. E é um prazer receber todos vocês aqui na comunidade Nefro. Comunidade Nefro é um projeto muito bonito que o Instituto começou esse ano com o objetivo de compartilhar novidades, que é o N do Nefro, o E, eventos, o F, fundamentos da nefrologia. O R é a questão de resoluções, de recomendações, guidelines, e o O, oportunidades. Então, cada dia que a gente se encontra, a gente discute um tópico. E hoje eu coloquei no grupo, na comunidade, quais temas que o pessoal gostaria que eu falasse. E ganhou disparadamente segurança no paciente. Então, eu vou iniciar hoje uma abordagem sobre segurança do paciente. É um tema muito amplo, é um tema muito profundo, um tema que tem muitas discussões, muitos artigos, muitos guidelines envolvidos e também envolve muitos aspectos, não só pensando no paciente renal, mas pensando também em um paciente de uma instituição hospitalar. Então, tem várias vertentes que nós podemos seguir nessa questão da segurança do paciente. Contudo, qual é a opção que eu decidi trabalhar? Eu vou começar do começo. Eu vou relembrar hoje alguns fundamentos relacionados à segurança do paciente e aos poucos, em outros eventos, eu vou trazendo informações complementares. Por quê? A segurança do paciente, ela está diretamente relacionada com a cultura de segurança. São trabalhos que caminham juntos, caminham em paralelo dentro das instituições. E são importantíssimos, porque hoje nós sabemos, nós já temos essa consciência coletiva do quão é importante a gente trabalhar com segurança. E eu digo mais, não só a segurança do paciente, mas a segurança para os profissionais de saúde também. Que nós falamos muito da segurança do paciente e às vezes deixamos um pouquinho de lado a nossa segurança. Não podemos, temos que estar atento a esses dois cenários, segurança do paciente e segurança do profissional de saúde. Vamos lá? Eu estou gravando essa aula, a Fabiana está aqui comigo. Olá, a Fabiana está de férias, gente, e está aqui comigo. Olha que legal. Isso é um privilégio, uma honra, hein? Nas tuas férias você estar comigo. Muito obrigada pela companhia. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos ver. Fá, coloca aí para mim no chat, por favor, se você está vendo minha tela, meu anjo. Aí, ó. Show! A Fabi é da minha turma, ó, tá montando aula de reuso. É isso aí, ó. Muito bom. Ah, legal, que bom que você tá vendo a minha tela. Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre a segurança do paciente.
A enfermagem, a gente tem o privilégio e a responsabilidade de acompanhar o paciente em todos os momentos. Não existe um atendimento de saúde de qualquer especialidade que não exista um profissional de enfermagem lá, envolvido nessa assistência. Se nós participamos da assistência aos pacientes em todas as especialidades, em todos os âmbitos, seja ele na saúde coletiva, na saúde primária, seja ele intra-hospitalar, seja nas clínicas, seja nos consultórios, se nós participamos desse processo de assistência a uma pessoa que está com um processo de doença, seja ela doença renal ou qualquer outra, a gente precisa estar atento à questão da segurança do paciente. E quando a gente pensa em segurança do paciente, a gente tem que resgatar as nossas raízes. Nós temos que valorizar da onde nós viemos, a enfermagem que nós somos hoje, de onde veio. A nossa grande base, né? Nosso grande pilar da enfermagem de hoje foi Florence de Nightingale, que ela falava que pode parecer estranho, talvez um estranho princípio enunciar como o primeiro dever de um hospital não causar mal ao paciente. Olha que profundo isso, gente. Lá em 1800, Florence já dizia que o hospital, que é o ambiente que teria que tratar as doenças, que teria que ajudar, apoiar a pessoa a se curar, naquela época já causava danos ao paciente. E o que que é muito triste a gente parar para pensar que hoje essa realidade ainda faz parte da nossa vida, que esse cenário que a Florence viveu lá em 1800 e nos quebradinhos ainda é a realidade que nós vivemos em plenos anos 2000. Estamos em 2025, nesse momento que estamos gravando essa aula, e nós ainda vemos instituições que teriam a função de preservar a saúde, recuperar a saúde do indivíduo, causando danos. E onde está o detalhe? Danos muitas vezes evitáveis. E se a gente pegar na raiz do que é a definição hoje de segurança do paciente, tem várias, viu, gente? Tem várias definições de segurança do paciente, mas eu trouxe para vocês uma que eu gosto muito, que eu acho que ela é bem completa. Ela fala que uma estrutura de atividades organizadas cria culturas, processos, procedimentos, comportamentos, tecnologias e ambientes na área de saúde. Reduz o risco, ó, reduz o risco de forma consciente e reduz o risco de forma consciente e sustentável, diminui a ocorrência de dano evitável, torna os erros menos prováveis e reduz o impacto do dano quando este ocorrer. Isso é segurança do paciente. Então, a segurança do paciente é quando a tua instituição faz todo esse movimento de cultura, processo, procedimento, comportamento, tecnologia, cultura. É uma cultura que você implanta no teu serviço de saúde para ter o que de resultado? Reduzir riscos, ser mais sustentável, reduzir os danos evitáveis e fazer, dar o apoio para a tua equipe para que os erros sejam cada vez menos prováveis e que, se eles acontecerem, que o impacto seja pequeno. Isso, para mim, é realmente uma definição complexa, mas a melhor definição que eu vejo de segurança do paciente. Deixa eu ver se eu consigo achar um outro laser aqui, que não atrapalhe a nossa visão. Esse vai ser.
melhor. E o que é um evento adverso? Toda vez que a gente pensa no nome evento adverso, esse nome é recente, de algumas décadas para cá. Na época que eu estava na faculdade, lá na década de 90, não tinha. Essa terminologia não era uma terminologia tão comum como é hoje. Já começava a se falar dos eventos adversos, mas ainda estava muito no começo. Não era uma terminologia comum para os profissionais. Mas hoje é, e isso é bom. Só que às vezes as pessoas ainda não têm consciência real do que é o evento. Elas já ouviram falar de evento adverso, mas elas não têm consciência do que é. Então, o evento adverso é. Olá, pessoal, boa noite. Eu vou pedir para vocês ficarem em silêncio, no mudo, isso, para a gente garantir uma boa gravação aqui para os colegas que vão assistir depois, tá joia? Quando eu terminar aqui essa primeira parte da apresentação, eu vou abrir para a gente bater um papo, para vocês me contarem como que é a segurança do paciente aí onde vocês estão, beleza? Sejam bem-vindos. Então vamos lá, o evento adverso, ele é um incidente, ou seja, é um erro, uma falha que aconteceu dentro de um serviço de saúde, que resulta em um dano à saúde do nosso paciente. Olha o que é alarmante, que tem muitas pesquisas hoje avaliando a questão do impacto dos eventos adversos. E eles mostram que essa incidência dos eventos adversos no Brasil é altíssima. Olha só que interessante. Aproximadamente 7,5% dos pacientes que internam acabam sofrendo algum tipo de evento adverso. Agora, olha o que me dói mais no coração e eu espero que vocês também fiquem incomodados com isso. 66% desses eventos adversos são considerados evitáveis, ou seja, são situações que aconteceram com o paciente durante uma assistência à saúde e esse dano poderia ter sido evitado em 66% dos casos. É altíssimo isso. E isso faz a gente pensar no comportamento nosso, no nosso comportamento da enfermagem. Por que que a nossa enfermagem está errando tanto? É lógico, quando a gente fala de um evento adverso, a gente não está falando de uma pessoa só. A gente não está falando do técnico que estava envolvido naquele evento adverso, a gente não está falando só do enfermeiro que está envolvido naquele evento adverso. Quando eu falo assim, o que está acontecendo com essa enfermagem? Qual a estrutura que essa enfermagem tem para trabalhar? Como que é essa carga de trabalho dessa enfermagem? Uma equipe que às vezes tem que dobrar muitos plantões porque está com uma escala desfalcada. Qual é a qualidade de assistência que essa equipe vai prestar? Uma equipe que é mal remunerada, tem uma remuneração baixa e precisa ter dois, três empregos para poder ter uma vida digna, para poder oferecer para a família uma vida digna. Qual vai ser a qualidade da assistência que essa pessoa, que esse profissional vai prestar? Qual é a estrutura que esses profissionais de enfermagem têm para trabalhar? Qual é a cultura implantada nessa instituição? Todos esses fatores, eles influenciam e acabam, direto ou indiretamente, favorecendo esses danos, esses eventos adversos. Bom, mas se pode ser evitado, se pode ser evitado, isso é uma boa notícia, né? É ótima, é uma ótima notícia. E a gente tem aqui no Brasil, desde 2013, uma normativa
nacional da Anvisa que determina o Programa Nacional de Segurança do Paciente. O que que é isso? O Programa Nacional de Segurança do Paciente, ele foi criado pela Anvisa para contribuir para a qualificação do cuidado em todos os estabelecimentos. Gente, todos. Quando eu falo todos, são todos. É na clínica de vacinação, é no consultório, é na clínica de diálise, é no hospital, é na atenção primária. Em todos os estabelecimentos de saúde precisam respeitar o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, essa foi a portaria 529 de 2013. E olha só o que que é interessante. O núcleo de segurança do paciente, ele é dentro do serviço de saúde, desse estabelecimento de saúde, ele foi criado. Esse núcleo de segurança do paciente, ele é criado para quê? Para promover e apoiar a implementação dessas ações voltadas à segurança do paciente. Todos os núcleos de segurança precisam estar cadastrados na Anvisa. Então, aquela portaria 529 de 2003, que implementou o Programa Nacional de Segurança do Paciente, ela exige que os estabelecimentos de saúde tenham um núcleo de segurança do paciente. Esse núcleo de segurança tem que ter uma ação efetiva para promover e apoiar essas ações direcionadas para a segurança do paciente. Esse núcleo precisa estar cadastrado na Anvisa. E olha só o que essa equipe do núcleo precisa fazer. Ela precisa promover a prevenção, controle e redução dos incidentes ou dos eventos adversos. Ela precisa criar uma comunicação, uma integração entre os setores. Então, geralmente, quando você pensa no núcleo de segurança do paciente, ele envolve, se você estiver numa clínica de diálise, ele envolve enfermagem, medicina, equipe multi, administrativo, ele envolve vários setores, inclusive os próprios pacientes. Se você está em uma instituição maior, uma instituição como um hospital, você vai ter representantes não só de diferentes profissões, mas de diferentes setores. Vai ter o pessoal do pronto-socorro, pessoal da UTI, pessoal da maternidade, pessoal da enfermaria, vai ter profissionais representando todos os setores desse estabelecimento de saúde, porque a conversa precisa ser a mesma, a comunicação precisa ser a mesma em todo serviço. O núcleo ele deve promover a articulação dos processos de trabalho e integrar as informações, tá? Integrar as informações que impactam os riscos ao paciente. Você fala assim, Val, mas a segurança do paciente é só exigida por essa portaria lá 529 de 2013? Não. Em 2013, sempre que tem uma portaria, tem uma RDC junto. Então, a RDC que foi lançada junto com a portaria 289 é a RDC 36. E essa RDC é ela que fala, que dá os detalhes, os mínimos detalhes de como você vai montar o teu núcleo de segurança do paciente. Então, a portaria fala assim: você precisa fazer um núcleo de segurança do paciente. Aí vem a RDC e fala: olha, esse núcleo de segurança do paciente que a portaria está exigindo, ele precisa fazer isso, isso, isso e isso. Então, a portaria sempre anda junto com uma RDC. Elas caminham juntas, elas se complementam para que a gente consiga tornar real essa exigência da Anvisa. Como se não bastasse a portaria 529 de 2013, a RDC 36 de 2013, em 2014, que foi um ano depois, nós tivemos a RDC 11, que para nós que trabalhamos na nefrologia
é a nossa grande legislação. Eu tenho que ser sincera com vocês, estamos em 2025. De 2014 para 2025, 11 anos se passaram e essa legislação, a RDC 11, ela já está desatualizada para a nossa realidade, porque ela não contempla várias situações que hoje já fazem parte do cenário de uma clínica de diálise. Porém, ela é a legislação que nós temos vigente. E a RDC 11, quando ela foi lançada em abril de 2014, ela reforçava essa exigência da RDC 36. Então, a RDC 11 também fala, olha, vocês precisam ter um núcleo de segurança do paciente para uma clínica de diálise. Aí surgem algumas perguntas que eu vou até já comentar aqui com vocês, que eu acho que é bem bacana. Toda vez que a gente fala isso, de ficar de olho no tempo, porque Valquíria gosta de falar, né? Toda vez que a gente tem uma clínica de diálise, e que, pasmem, tem clínicas de diálise que hoje só tem o núcleo de segurança do paciente no papel, o que é muito triste. Mas, sempre que eu visito as clínicas, e logo que começou as portarias, as resoluções, era muito comum o pessoal perguntar, falar assim, escuta, mas eu tô dentro de um hospital, e o hospital tem um núcleo de segurança do paciente, eu preciso ter também? Essa é uma pergunta bem frequente. Aliás, se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar aqui no chat, que depois, quando eu terminar a explanação, eu respondo para vocês. E essa era uma pergunta muito frequente. Eu estou em um hospital, meu hospital já tem um núcleo de segurança do paciente. A minha clínica também precisa ter? Não. A tua clínica, ela não é obrigada a ter um outro núcleo de segurança do paciente, se você está dentro de uma instituição hospitalar. Contudo, você, enquanto serviço de nefrologia, precisa estar envolvido nas atividades do núcleo de segurança do paciente do hospital. O que que significa isso? Você pode ter um membro representando o teu serviço de nefrologia lá no núcleo de segurança do paciente. Ah, mas eles não deram abertura para a gente participar. Ok, mas as ações que o núcleo de segurança do paciente está definindo para a instituição engloba também o serviço de nefrologia? Se englobar, tá tudo bem. E vocês podem utilizar, se resguardar desse núcleo de segurança do hospital. Agora, o importante é que, se existe um núcleo de segurança no hospital, existe um serviço de diálise dentro desse hospital, a comunicação precisa estar integrada. Ou seja, tudo que o núcleo de segurança faz precisa envolver também e precisa ter esse olhar direcionado para o nosso cantinho ali, para a nossa clínica de diálise, que a gente sabe que é muito diferente. A clínica de diálise tem uma rotina totalmente diferente de uma enfermaria. É uma rotina, é uma técnica, um procedimento altamente especializado. Então, nós precisamos sim estar envolvidos nessas ações do núcleo de segurança. Uma unidade satélite, ou seja, as clínicas que estão fora de um hospital, que estão fora de um centro hospitalar, as unidades satélites. E essas unidades precisam ter o núcleo de segurança do paciente? Sim. Lembra que é uma exigência para todo estabelecimento de saúde. E no dia a dia, dentro da clínica de diálise, o que que o núcleo de segurança faz no dia a dia deles? Quais são as ações? Então, aqui, ó, a gente tem vários profissionais. A gente pode ter um médico, pode ter um enfermeiro, pode ter um nutricionista, pode ter o fisioterapeuta, pode ter o serviço social, um técnico de enfermagem, pode ter um paciente, pode ter o gestor, pode ter a psicóloga. Todos são muito bem-vindos
para poder agregar no nosso núcleo. O que que é básico? Quando você pensa em segurança do paciente, o que que é básico? Bom, eu tenho um núcleo de segurança no meu serviço de saúde. Por onde eu vou começar? Pelo arroz com feijão, pelo basicão. E o básico são esses 6 itens aqui, que são uma exigência da Anvisa, que é uma exigência também da Organização Mundial de Saúde, da OPAS, todos do SUS. Esse daqui são os 6 critérios básicos. Quando você vai estudar a segurança do paciente, você descobre que não são só esses 6, tem vários outros, vários. Mas esses 6 são aqueles básicos e que se enquadram para praticamente 99% dos serviços de saúde. Então, eles foram escolhidos e é por aqui que você vai começar. Se você hoje trabalha em um serviço de saúde, seja ele de diálise ou não, e você não tem um núcleo de segurança do paciente atuante, e você quer puxar as rédeas desse núcleo de segurança e trazer ele à vida e realmente fazer ele ter um posicionamento assertivo e protetor para o nosso paciente, começa por aqui. Começa por esses critérios básicos para a segurança do paciente. E quais são eles? O primeiro, identificar corretamente o paciente. O segundo, melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Ai, gente, esse ponto pega, né? Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. Assegurar cirurgias em local de intervenção, procedimento e pacientes corretos. Isso daqui tem gente que fala assim, mas isso daqui não tem nada a ver com a diálise. Lógico que tem, gente. O nosso paciente, ele vai fazer um acesso, providenciar um acesso vascular, seja um catéter, uma fístula, um enxerto. Ele vai implantar um catéter de Tenkhoff para fazer diálise peritoneal. Ele vai fazer uma cirurgia de transplante. Como que a cirurgia não entra? Entra sim, senhor. Higienização das mãos, básico para evitar infecções. E 6, reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão. Val, nosso paciente tem úlcera por pressão? Ele pode desenvolver, mas não necessariamente pelo tempo que ele fica ali. Vamos imaginar o paciente de hemodiálise. Não seria pelo tempo que ele está ali conectado na máquina. Pode acontecer? Pode, em alguns casos específicos. Às vezes um paciente muito emagrecido, um paciente que tá com sarcopenia, que é a perda muscular, um paciente que tem um déficit de mobilidade, que não tem muitas opções para ele ficar posicionado durante a diálise. Pode acontecer? Pode. Não vou dizer que não, mas não é comum. Agora, o risco de queda é um risco eminente para os nossos pacientes, principalmente os pacientes que fazem hemodiálise, porque muitos pacientes, eles têm hipotensão pós-sessão de diálise. Então, o risco de quedas é um risco eminente para os nossos pacientes. Aqui a questão da meta 1, a identificação do paciente. O mínimo que você tem que colocar é o nome e a data de nascimento. E se essa pessoa tiver um nome muito comum, por exemplo, José da Silva Santos, que é um nome que pode facilmente ter homônimos, ou seja, uma outra pessoa com o mesmo nome, o ideal é colocar o nome completo da pessoa e o nome completo da mãe, porque aí você realmente fica mais seguro. E essa identificação pode ser com crachá, pode ser com pulseira, pode ser com cartão de identificação, e você tem que estar atento a todos os momentos. Então, a gente costuma pensar muito na identificação do paciente renal quando ele chega na clínica. Então, você já pensa, um crachazinho, a pulseirinha, ok. Ou cartão de identificação, legal.
Mas e quando essa pessoa, ela vai pegar uma receita com o assistente social, um encaminhamento com a psicóloga, um encaminhamento o, com o fisioterapeuta, com o médico, uma receita médica? Será que nesse momento o nome dele também está certo, a identificação dele também está certa? Então é importante a gente pensar na identificação em todos os momentos. Um paciente que faz hemodiálise, se nessa clínica é feito o reuso, o paciente tem que ser ensinado e tem que ser treinado para poder sentar na cadeirinha, antes dele sentar, ele conferir qual o nome que está no dialisador, qual o nome que está nas linhas, antes dele ser conectado. Antes das coletas de exame, a gente às vezes não tem esse hábito na nefrologia. Eu já vi várias vezes visitando serviços de diálise, o profissional chegando com os tubinhos. Como os pacientes são crônicos, a gente conhece os pacientes. Então, chegou, oi, seu João, tudo bem? Tudo bem? Ah, então, vou coletar o sangue do senhor hoje é dia de exame, tá bom? Tá bom. Mas a gente quebra o protocolo de não perguntar para o paciente qual o nome completo do senhor e conferir lá na etiquetinha. Porque a gente já está acostumado com o paciente, eu já sei que ele é o João, por que que eu vou perguntar para ele? Pergunte, gente. Isso é importantíssimo. Principalmente para nomes comuns. Tem alguns nomes que são muito diferentes, mas mesmo assim, cheque. Peça para o paciente falar para vocês qual é o nome completo dele e confira a etiqueta que está no tubinho. Isso vai, assim, evitar muitas dores de cabeça. E também no momento de entregar um pedido de exame. A questão da comunicação. Comunicação é algo importantíssimo que tem sido muito conversado ultimamente, porque a gente já sabe que uma comunicação falha é uma comunicação que traz problemas. Problemas para a equipe, problemas para o paciente, problemas financeiros, problemas de resultado. Para todos os envolvidos, de alguma forma, vai acabar tendo um comprometimento. Então, ter uma comunicação efetiva, uma comunicação assertiva, hoje é um objetivo dentro dos serviços de diálise e dos serviços de saúde, de um modo geral. Então, quando a gente pensa na questão da assistência, é importante que a gente tenha a comunicação muito presente, tanto na parte verbal como na parte escrita. Então, aqui, a comunicação escrita, que seria o registro da assistência de enfermagem propriamente dita. Então, ela começaria com o quê? Uma comunicação escrita adequada na hora de você identificar o paciente. Um registro adequado das condições clínicas que o paciente chegou na clínica. Se ele está com sintomas gripais, por exemplo, hoje eu estou com a minha voz mais fraquinha, porque eu estou saindo de uma gripe. Muda a voz da gente, muda o nosso comportamento, muda a nossa estrutura e a nossa energia. Então, é importante a gente fazer um registro adequado disso. Se esse paciente tem sangramento ou não, se ele teve uma queda recente, como que estão as condições do acesso vascular. Então, essas informações são indispensáveis para uma boa comunicação, para um bom registro das informações no prontuário do nosso paciente. O registro adequado do peso e o registro também do que acontece com o nosso paciente durante e após a terapia. A questão da comunicação, eu ainda quero reforçar com vocês o seguinte: aqui nós falamos da comunicação escrita, mas a comunicação verbal, ela é importantíssima. E nós precisamos ter uma comunicação positiva, uma comunicação que seja limpa, tanto com a nossa equipe, como com o paciente, com os familiares e com os colegas da equipe. O que seria uma comunicação limpa? É uma comunicação onde
quando você dá uma orientação para o teu interlocutor, para outra pessoa que está ali do ladinho conversando com você, essa mensagem seja bem interpretada, ela seja entendida, para que aquele objetivo seja atingido. Então, por exemplo, registro do peso adequado. Isso é uma coisa que dá muita confusão. Vocês já ouviram na clínica? De repente, uma pessoa está lá pesando os pacientes. E aí ela fica, ajuda o paciente pesou, ela canta para o outro que está no computador o valor do peso. Quantos erros já não surgiram lá dentro da sala de diálise, porque calcularam o peso, a ultrafiltração do paciente de acordo com o que foi cantado, só que o que foi digitado foi outro valor. Isso é um erro simples. A pessoa falou 60, o outro entendeu 70, e nisso o cálculo fica errado. Aqui é um exagero, 60 para 70. Mas, por exemplo, 63, 66 são números muito próximos e que pode ter um fator ali de confusão, de mal entendimento. Então, é importante a gente garantir que o nosso fluxo de trabalho, que os nossos procedimentos, eles tenham uma sequência e uma prática que garanta essa segurança. Evitar essas comunicações. Imagina, gente, o tanto de ruído que tem numa sala de diálise, quando os pacientes estão chegando. Imagina você ter que ficar cantando o peso do paciente. Lógico que vai dar confusão, porque sempre é aquele vucu-vucu, um monte de paciente chegando e família falando, aquelas coisas todas. Muito bem. Em relação à medicação, que seria a meta 3, a gente precisa sempre exigir que os médicos que são hoje os prescritores, eles façam as prescrições de modo legível, que seja feito por escrito, para que a gente possa realmente garantir que aquilo que a gente está fazendo é aquilo que foi solicitado, tá? Esse é o papel deles. A gente não está pedindo nada além do que é exigido deles. E tem algumas medicações que a gente precisa ter um cuidado redobrado. Por quê? Porque são as medicações de alto risco. Medicação de alto risco, ela tem que ter o mesmo controle que um medicamento tarja preta. Você tem que fazer uma dupla checagem antes de administrar para o seu paciente. Então, quais são esses medicamentos que normalmente a gente usa na nossa sala de diálise? Heparina, glicose, potássio, antibióticos. Então, essas medicações, elas são medicações de alto risco. O ideal é que elas estejam sinalizadas que elas são medicações de alto risco e que seja feita uma dupla checagem antes de ser administrado pelo profissional. E aí entram também cuidados na dispensação desses medicamentos. Então, se você tem um farmacêutico na tua unidade, faça um trabalho em parceria com o farmacêutico e também na questão do armazenamento, porque tem muitos frascos, muitas ampolas que são parecidas. Então, nós precisamos estar atento a esses detalhes. Aqui a heparina, esse é um protocolo que a uma colega disponibilizou, uma das professoras que participou comigo do curso, do programa de atualização de hemodiálise, uma das professoras que deu aula, ela disponibilizou esse daqui, é uma orientação que ela fez para entregar para os pacientes. Então, ela criou uma sequência de observações que precisam ser vistas
tanto pela equipe como pelo paciente, tá? Então, aqui no caso, eles faziam só HDF. Então, precisa perguntar o quê? Se teve sangramento, e aqui entra qualquer sangramento, tá? Em conjuntiva, sangramento oral, hematemes, hematúria, melena, metrorragia, hematoma, por uma queda, ou uma lesão no corpo, sangramento no acesso vascular, uma cirurgia recente, todos esses critérios entram. Precisa perguntar para o paciente sobre hipertensão, a diastólica maior do que 90, considerando a diastólica maior que 90. Se ele teve algum trauma recente, se ele faz uso de anticoagulante oral, se ele teve alguma queda, se o curativo dele, ele percebeu que teve um sangramento maior ou não. Então, você tem que checar esses itens antes de você administrar a heparina. Se tiver qualquer uma dessas situações, então, antes de ligar o paciente, precisa ser discutido essa prescrição para você poder saber se vai ter uma alteração na dose de heparina do paciente ou se até vai ser a situação de fazer diálise sem heparina. Então, a heparina, ela somente deverá ser administrada se a resposta for não para todas essas situações. Dúvida? Fala com a enfermeira. Então, essa é uma orientação muito simples, mas que é muito efetiva. A cirurgia segura, como eu comentei com vocês, entra confecção de fístulas, enxertos, implantes de catéteres, não só de curta e longa permanência, mas de TENCOF também, e a manipulação desses acessos. Então, nós precisamos ter esse cuidado em todos os momentos. É comum os serviços de diálise terceirizarem o serviço de cirurgia. E eu já ouvi falando assim, eu não me preocupo com isso, porque eu não me preocupo com isso, porque o meu paciente, ele vai para o serviço X e lá é que eles vão fazer a fístula. Aí é que você tem que se preocupar. Antes de você começar a encaminhar os seus pacientes para o serviço fazer, você precisa fazer uma visita, você precisa ver como que é o processo dentro dessa unidade, se eles fazem esse controle de segurança do paciente, porque é o teu paciente que vai para lá. E se eles não tomarem todos os cuidados, esse paciente já sai da sala de cirurgia infectado, contaminado. E é só uma questão de dias para ele começar a ter febre, começar a ter sinais flogísticos, começar a demonstrar os sinais e sintomas de uma infecção. E quem vai ficar com esse BO todo para resolver? Você. Então, antes de você encaminhar seus pacientes queridinhos para um serviço de diálise, para um serviço de cirurgia, seja vascular, seja para implante de TENCOF, não importa. Conheça esse serviço. Investigue ele. Vai lá. Conhece o processo. Para você ter certeza que ele vai ser um aliado, que vai agregar valor àquilo que você oferece para o teu paciente. E que não vai ser um complicador. A meta 5 é a higienização das mãos. A gente sempre fala de higienização das mãos e sempre tem que falar, porque é algo muito simples, é algo muito barato, é uma técnica que é efetiva, que funciona, mas muitas vezes é deixada de lado. Então, quando a gente fala em higienização das mãos, é comum a gente demonstrar através da água e sabão, como vocês estão vendo aqui na foto. Porém, não é só isso. A higienização das mãos a gente pode fazer sim com água e sabão, a gente pode fazer com uma solução alcoólica. O detalhe é o quê? Quando você fizer com a solução alcoólica, depois de um determinado número de vezes que você passou o álcool gel na tua mão, você começa a ter aquela sensação que a tua mão já está meio uma textura diferente. Tem profissionais que falam que a mão começa a ficar grudenta. Então, é essa hora que você vai lavar. Geralmente, depois de 4 utilizações de solução alcoólica em gel, a gente acaba fazendo a higienização com água e sabão. O que é importante é que a gente faça a higienização das mãos
nos momentos corretos, antes de você manusear o paciente, depois que você manuseia o paciente, manuseia, né? Manuseia tá errado, depois que você presta assistência. Antes de você prestar uma assistência, depois que você presta assistência ao paciente, aí sim você vai lá, você faz a higienização da mão em todos os momentos. Val, e na sala de diálise, eu preciso fazer a higienização, por exemplo, eu acabei de limpar a máquina de um paciente, eu preciso fazer a higienização para poder limpar a máquina do outro paciente? Lógico que precisa. Você fez a higienização da máquina do paciente X com uma luva, certo? Quando você tirar essa luva, você faz a higienização, coloca outra luva e vai fazer a higienização da máquina do outro paciente. E é assim com qualquer outro cuidado que você vai prestar. Tanto que hoje, muitos serviços de diálise têm utilizado estruturas, dispensers de álcool nas próprias máquinas de diálise, que é para não ter desculpa do funcionário falar, eu tenho que andar o salão inteiro para poder higienizar a mão. Não. Tem ali o álcool gel em cada máquina de diálise, em outros pontos estratégicos da sala, para não ter a desculpa de que tá longe, de que tá inacessível, de que demora. Tem que estar lá. E se no teu serviço não tiver o álcool gel na maquininha, não tem problema. Põe no bolso. Põe no bolso. Ou se você tiver, por exemplo, verificando, fazendo algum procedimento que você tenha que fazer em mais de um paciente, leva um carrinho de apoio, dependendo do que você vai fazer. Mas não existe desculpa para não higienizar as mãos. E existem algumas estratégias, né? Além da questão do álcool em cada máquina, é importante a gente chegar na clínica, na sala de diálise, como quem não quer nada e ficar observando ali, para ver quem são os profissionais que estão fazendo direitinho a higienização das mãos nos 5 momentos, como é orientado pela Anvisa, e quem não está fazendo. E um outro aliado que você pode ter nesse processo de observar é o próprio paciente. Ensine os seus pacientes, porque o paciente vai cobrar da tua equipe. Se a tua equipe tiver preguiça de lavar a mão, o paciente vai falar: Ué, você cobra de eu lavar meu braço para poder funcionar a fístula e você tirou a luva e não fez a higienização? O que que o funcionário vai fazer? Vai falar: Tá certo, senhor, tá certo, peraí. Vai lá, higieniza a mão e volta. Então, é isso. Tenha os pacientes como aliados. O risco de queda eu já comentei um pouquinho no início com vocês, mas hoje a gente tem vários instrumentos que ajudam a avaliar o risco de queda. A escala de Morse ela é muito utilizada em ambientes, tanto nas clínicas como hospitalar, para poder classificar o paciente em relação ao risco de queda. Então, a gente tem que se preocupar tanto com a queda na clínica como na queda no próprio domicílio. E sempre fazendo notificação. Então, aqui a escala de Morse, ela tem vários itens que precisam ser observados, e aí, de acordo com a pontuação, você vai classificar em risco médio, elevado ou muito elevado. Precisa de um dia da comunidade só para a gente falar dela. É importante a gente orientar os pacientes com relação a alguns cuidados na casa deles também, principalmente pessoas idosas ou pessoas que têm déficit motor. Cuidados com tapete, com quinas, porque todas essas situações podem favorecer a queda. Um outro cuidado que a minha colega Cirlei Regina, que agregou essa informação aqui na aula, é com os pés, principalmente de pacientes diabéticos. Por quê? Porque as pessoas com diabetes, eles têm uma tendência a terem lesões nos pés. E a Cirlei, ela faz um trabalho muito bonito de massagem, de hidratação nos pés dos pacientes, nas clínicas que ela trabalha, que ela atende. Por quê? É uma maneira de você ajudar o paciente nessa avaliação de como que está
a sensibilidade, na hidratação e até prevenir as, as lesões nos pés dos pacientes diabéticos. Fica uma ideia aí para vocês, hein? Muito bom. Por hoje, gente, eu vou encerrar aqui, porque tem muita coisa bem bacana para a gente falar ainda de segurança do paciente, mas é o que eu comentei no início da nossa aula. Segurança do paciente dá para falar assim, a perder de vista, porque tem muita informação, tem muito conteúdo, e um conteúdo riquíssimo. E hoje a gente fala muito da segurança atrelado com a cultura de segurança. E a gente fala não só da segurança do paciente, mas também da segurança do profissional. Então, hoje, nessa aula, eu trouxe para vocês principalmente os conceitos básicos de segurança do paciente e os 6 critérios básicos. Então, se vocês ainda não utilizam, não têm um núcleo de segurança do paciente em ação, sabe? Funciona de verdade. Começa por esses 6 itens básicos da segurança do paciente. Se você já conseguir fazer isso funcionar redondinho dentro do teu serviço, ó, você está de parabéns. E aos poucos você vai aumentando, ampliando essa atividade do núcleo. Deixa eu ver o que que vocês colocaram aqui. É um tema bem extenso mesmo, Fabinho. Extremamente fundamental no dia a dia da assistência aos pacientes. Exatamente. E vai ter um dia que eu vou conversar aqui com vocês, na comunidade, sobre a segurança também dos profissionais. Porque, como eu comentei, a gente tem que ter os dois lados da moeda. Se o nosso profissional não estiver bem, como que ele vai prestar uma boa assistência? Não é verdade? Muito bem. Gente, estamos aqui, ó, no final, 19 horas já. E eu gostaria de abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma perguntinha, fiquem à vontade para fazer. Podem fazer no chat ou pode fazer aqui no áudio. Libera o áudio, pode falar. E enquanto vocês vão pensando aí na pergunta, eu vou aproveitar para convidar vocês. No dia 15 de maio de 2025, o Instituto vai lançar a primeira pós de enfermagem em nefrologia do Instituto. Vai ser uma pós 100% online, mas com conteúdo riquíssimo, gente. Conteúdo riquíssimo. Até quem não gosta de curso online, depois dessa pós, eu tenho certeza que vai dar a mão à palmatória e vai falar: olha, eu aprendi. Porque a gente está preparando, estou preparando essa pós com muito carinho. Eu falo que é a pós que vocês estão procurando com o conteúdo que vocês precisam. Então, a gente vai falar de fundamentos, a gente vai falar das terapias crônicas, das terapias agudas, nós vamos falar da parte de gestão, nós vamos falar sobre a atuação do enfermeiro em nefrologia, porque às vezes a gente acha que o enfermeiro de nefrologia ele só trabalha em clínica ou dá aula. Só que não. Tem várias atuações que esse profissional de enfermagem e nefrologia pode atuar. Então, a pós vai ser bem completa. Fica o convite. Se você já é especialista em nefrologia, parabéns. Se você conhece alguém que está se formando, alguém que já é formado e quer começar a trabalhar na Nefro, convida ele para poder conhecer o Instituto e para estar com a gente nessa aula do dia 15. Vai ser muito bacana. Na aula do dia 15 eu vou apresentar a pós para vocês. Tudo que nós preparamos. Vai ser muito legal. E aproveitar para fazer um outro convite. Em junho, aqui em São Paulo, nós vamos ter o Empower Nefro. Empower Nefro, Empower é poder, é poderoso. E nós vamos reunir um time poderoso aqui em São Paulo, de enfermeiros, de enfermeiras que são reconhecidos no setor de nefrologia. Nós vamos reunir empresas que são topíssimas do setor de nefrologia
aqui em São Paulo, em 2 dias presencial, onde nós temos conteúdo teórico e prática para falar sobre as novidades da diálise. É o terceiro ano consecutivo do Empower Nef e esse ano vai ter muita coisa boa, inclusive o lançamento do primeiro livro de atualizações em hemodiálise do Instituto. Tem muita novidade esse ano, né? Ó, Comunidade Nefro, livro, pós, Empower Nefro, vai ser um estouro. Bom demais, e é muito bom ter vocês comigo nessa jornada e vocês me permitirem participar da jornada de vocês também. Ah, esse livro tá show, viu, Fabi? O livro tá show. Vem participar com a gente aqui no Empower Nefro, Fabi. Vai ser top, vai ser muito bom, muito bom. Dia 28 e 29 de junho, aqui em São Paulo. Lugar super fácil de chegar, lugar super gostoso. Eu falo que são os melhores professores, as melhores empresas, na melhor estrutura e na melhor ambiência, que é para vocês realmente saírem de lá empoderados. Vai ser show. Gente, eu vou fazer um convite para vocês agora. Qual é o convite? A gente tá com na oitava aula da comunidade NEF. Eu vou colocar aqui para vocês uma avaliação, tá? Essa avaliação é importante vocês responderem ela para mim. Por quê? Porque nós vamos começar agora, a partir de hoje, ó, tem 2 meses até o Empower NEF, mas até o dia, quer ver? Eu não anotei, eu vi, mas não anotei, peraí. Aqui, até o dia 24 de junho vai estar contabilizando, tá? Então, de hoje até o nosso encontro do dia 24 de junho, aqui, vocês que participarem daqui da nossa comunidade e que responderem aqui e se identificarem, nós vamos fazer um controle de quem veio, quem participou. E quem tiver mais assiduidade até o dia 24 de junho vai ganhar um presente daqui do Instituto, tá? E se tiver um empate, aí a gente vê como que vai ficar. Vamos estabelecer algum critério de desempate. Eu coloquei aqui no chat para vocês o link para vocês responderem sobre a aula de hoje. Então, respondam lá, por favor, se identifiquem. Porque às vezes vocês colocam as informações e não se identificam e depois a gente não sabe quem é. É só responder. Clica no linkzinho que tem aí no que apareceu na telinha para vocês e respondam. Só teve um que respondeu. É, ele é dedo duro, ele me mostra aqui, gente. Ele mostra aqui para mim quem respondeu, quem não respondeu. Muito bem, muito bem. Vamos lá? Mais um minutinho. Deixa eu ver se tem alguma. Só tirar que o negócio tá na minha frente. Vai ser incrível mesmo, Fabi. Show de bola. Ah, mas ele aparece, como você tá aparecendo aqui como Fabiana, na tela, ele vai aparecer o teu nome. É que às vezes, por exemplo, o pessoal entra como iPhone ou com algum nome genérico, algum número, aí a gente não consegue identificar, né? Mas de qualquer forma, depois eu vou anotar aqui. Manda o teu sobrenome aqui para mim, por favor.
Eu acho que eu vou fazer esse sistema de avaliação de um jeito diferente pro próximo, hein? Eu tô pensando aqui, um jeito que fique mais fácil para vocês. Muito bem, vou tirar uma fotinho aqui da gente. Quem consegue abrir a câmera para a gente tirar uma foto bonita? Nosso encontro de terça-feira para falar sobre segurança do paciente. 1 hora aqui, ó, de conversa. Alguém consegue? É tão bom quando eu tô aqui com vocês, que eu vejo vocês. Rapidão. Bora. Vocês são lindos por natureza. Se eu tô aqui pós-gripe, a cara inchada, ó, o nariz inchado, e tô pronto para tirar foto, bora, meu povo. Bora lá. Quero ver vocês, hein? Por favor, me ajudem a compartilhar sobre a pós, me ajudem a compartilhar sobre o Empower Néfero para que o conhecimento chegue ao máximo de pessoas possível. Compartilhem a comunidade. Ah, Lu entrou, Fabi entrou. Ê, boa, boa. Prontas, meninas? Pijama. Lindeza, show de bola. Olha lá. 1, 2, 3 e tchis. Muito bom, muito bom. Que legal, que gostoso ver vocês. É a Fabi de Minas, né? Isso Ai, mesmo. muito bom. Deixa eu parar de gravar aqui.